Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Esté, fundadora do site portalcriaideias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acessa agora portalcriaideias.com. E me deixa aqui nos comentários, você sabe o nome de todos os pontos que tem na sua máquina? Sim ou não? Pois no vídeo de hoje eu vou fazer a lista da primeira leva de pontos da minha máquina e eu vou falar o nome de todos eles. Bora conferir? Então, bora pro vídeo! Então, já estamos aqui com a minha máquina, tá? Tá prontinha aqui. Essa é uma máquina Eugene Genius Plus 4035, tá? E pra você que não sabe qual é a máquina, é essa daqui, tá bom? Já tenho vários vídeos falando sobre ela e o link pra lista de vídeos só falando sobre essa máquina eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Combinado? Então, vamos falar sobre o que no vídeo de hoje? Sobre essa leva de pontos aqui, tá bom? Então, eu vou dar um zoom aqui pra gente ver. Vamos falar sobre essa leva de pontos aqui, tá bom? A minha máquina tem 3 levas de ponto. Então, tem essa tradicional, os pontos decorativos S1 e os pontos decorativos S2, tá vendo? Ó, S1 e S2, tá bom? Mas a gente, por enquanto, vai falar sobre essas. Nos próximos vídeos, a gente fala sobre esses dois aqui, tá bom? Então, vamos começar com o primeiro ponto, que é a letra A, que é o ponto reto. O ponto reto é o tradicional, tem em todas as máquinas praticamente. Ele é bom para unir tecidos e fazer acabamentos, fazer bordado e fazer várias coisas. Ele é um ponto super versátil, tá? Ele é um ponto flexível também, é bom para você fazer lingerie e costurar tecidos com elastano, tá? Dependendo da largura e comprimento que você usa no ponto, você consegue sim costurar roupas e tecidos com elastano. Nosso segundo ponto é o ponto B, que é o zigue-zague. O zigue-zague, ele é um ponto flexível. Você pode usar ele, sim, para fazer união de tecidos. E ele é maravilhoso para você fazer acabamento. Então, acabamento, ponto reto e ponto zigue-zague são ótimos. Ele também é ótimo para você bordar. Então, se você quiser fazer bordado, você pode bordar com o ponto zigue-zague. E ele também é um ponto flexível. E você pode, sim, usar para fazer lingerie e costurar tecidos que tenha elastano ou tecidos que esticam. Ponto número 3 é o C, esse que você tá vendo na tela. Ele é o ponto zigue-zague de 3 pontinhos. E o zigue-zague de 3 pontinhos, ele é o queridinho para costurar lingeries, tá? Lingeries e peças íntimas, tanto feminina quanto masculina. O ponto queridinho das costureiras é esse ponto C, que é o ponto zigue-zague de 3 pontinhos. É muito legal também. Ele serve sim para você fazer decoração na peça, você pode sim fazer acabamentos com esse tipo de ponto, então ele serve também para fazer bastante tipo de costura. Nosso próximo ponto é a letra D, que é o ponto M, né? Que o nome dele é ponto M. E ele é bom para você costurar elástico, porque ele é um pouco mais flexível. Ele é ótimo para costurar elástico, tá? Se você quer costurar elástico numa peça íntima, ou até fazer baby doll, costurar elástico para short, você pode sim utilizar esse tipo de ponto. Nosso próximo ponto é o ponto E, que é o ponto invisível. O ponto invisível, como o próprio nome já diz, é para você fazer costura invisível, tá? Então, você pode fazer uma costura invisível numa barra de calça, numa lingerie, você pode fazer numa barra de blusa, pode até usar para você costurar também barra de peças íntimas que não pode aparecer, né? A barra não pode aparecer, então esse ponto também é muito usado para isso. E você pode usar ele também para você fazer acabamentos ou simplesmente para fazer uma costura decorativa. Você pode sim utilizar ele e aí vira a peça e faz do outro lado, fica bem legalzinho também, tá? Já testei, já fica bem legalzinho também. Nosso próximo ponto é o ponto F. O ponto F é o ponto concha, que é esse que vocês estão vendo aí do outro lado. Ele é utilizado para fazer também bainha invisível, você pode sim fazer, dependendo de como você configurar a máquina, você consegue sim fazer vários tipos de costura, tá? Fazer uma costura mais larga por um acabamento, fazer uma costura um pouco mais fechadinha para você fazer uma decoração numa peça. Fica super legal, tá? Testem aí do outro lado.
Nosso próximo ponto é o ponto G. O ponto G é o ponto caixa, que é esse que vocês estão vendo aí do lado. Ele é ótimo para fazer decoração em peças e reforço de costura. Esse é o ponto, tá? Se você quer fazer reforço de costuras, você pode usar esse ponto. Mesmo que na sua máquina não seja o ponto G, mas que você tenha o ponto caixa aí na sua máquina, pode sim utilizar esse ponto que é muito bom mesmo, tá? Claro que você não deve esquecer do retrocesso no começo e no final da costura, ok? Nosso próximo ponto é o ponto H. Ponto H se chama ponto fogote. Esse ponto H é um ponto... Uns falam fogote, outros falam castelo, mas é esse ponto que você tá vendo aí na tela, tá? Se você tem esse ponto na sua máquina, ele é maravilhoso para fazer acabamentos, tá? Acabamento decorativo, então você pode fazer um acabamento decorativo num zíper, numa necessaire, num pano de prato, numa toalhinha, tá bom? Então você pode sim pegar uma linha cintilante e usar esse ponto, fica super legal. Nosso próximo ponto é o ponto I. O ponto I se chama ponto dominó. Ele é um ponto tipo bordado, então se você tem esse ponto na sua máquina, já sabe que ele é um ponto bordado, tá? Você tem que configurar ele certinho na sua máquina, fazer o teste de costura para que ele saia idêntico ao que você tá vendo aí na máquina. Se você não configurar a máquina direitinho, fazer o teste de costura, né? Pra ele sair bem bonitinho, ele não vai sair do jeito que deve sair. Ele vai sair desculpe a palavra, uma porcaria, tá? Então, você tem que sim, antes de fazer na sua peça definitiva, né? Na sua toalhinha, necessaire, na sua fralda, enfim. Você faz o teste de costura no tecido antes, pra ele sair bem bonitinho, do jeito que você tá vendo aí. E aí sim, depois você faz ele na peça que você quer decorar. E o nosso próximo ponto é o ponto J. O ponto J se chama ponto montanha. Ele também se inclui na ala dos pontos bordados e ele é também com aquele mesmo esquema. Você precisa configurar a máquina para que ele saia idêntico ao que você está vendo aí na máquina. Se você não configurar a máquina direitinho, não fazer o teste de costura antes de você fazer o bordado na peça definitiva, pode acarretar problemas como quebrar a linha, quebrar a agulha, consequentemente rasgar o tecido nos dentes ali da máquina e a sua costura vai sair horrível, tá? Então, assim, pontos bordados, pega essa regra pra você. Pontos bordados, faça um teste de costura antes de você fazer o bordado na máquina, combinado? E por último, mas não menos importante, é o nosso ponto K. O ponto K é um ponto concha ou ponto crescente, tá? Pode utilizar os dois nomes, ponto concha ou ponto crescente. E por que ponto crescente? Porque ele começa bem pequenininho lá na ponta e ele vai crescendo em formato de lua, tá? Pode até ser também, vamos colocar um novo nome aqui nesse ponto, o ponto meia-lua, né? Pode ser também chamado de ponto meia-lua, que eu acabei de inventar aqui, e esse nome vai pegar. Então, já começa a chamar ele de ponto meia-lua, para o ponto meia-lua ficar famoso. Então, esse ponto, ele é também um ponto da ala dos pontos bordados, e a mesma regra. Antes de você fazer na peça definitiva, faça o teste de costura. Essa regra vale para os 3 pontos bordados, que é esses 3 pontos bordados que tem na minha máquina. O restante é ponto básico e ponto decorativo. E esses são os únicos 3 pontos bordados que eu tenho na minha máquina. Depois desse vídeo, deixa aqui nos comentários se você sabia o nome de todos esses pontos. E claro, qual é o tipo da sua máquina para mim já falar os pontos que a sua máquina tem nos próximos vídeos. Que tal? Deixa muito like se você gostou desse vídeo, me segue em todas as redes sociais. E não se esquece de apertar o botãozinho vermelho caso você não faça parte da família, pra fazer parte da família, né? Então aperta aqui o botãozinho vermelho pra se juntar aqui ao mundo das costureiras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!